Fala Deus, fala Rodrigão, juntos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. Quero falar com você hoje sobre o extraordinário. Muitas vezes nós valorizamos o extraordinário, valorizamos o sobrenatural, aquelas coisas que trazem mais luz, que trazem mais impacto, valorizamos demasiadamente isso e não tem tanto problema em valorizar isso. O grande problema é quando nós valorizamos isso e desconsideramos, negligenciamos, não damos atenção àquilo que é o comum, aquilo que é o ordinário, aquilo que é o natural. Então, eu quero conversar com você hoje sobre isso. Por exemplo, muitas vezes nós valorizamos um jantar, um banquete, né? E aí, por estarmos num banquete, num jantar, com várias comidas, coisas diferentes, que às vezes a gente nem sabe dizer os nomes, nós supervalorizamos aquilo, e aí somos até muito gratos por aquilo que estamos recebendo, e somos gratos só quando temos aquele jantar, aquele banquete. E desconsideramos o cotidiano, o comum, o nosso arroz com feijão, aquela comida que sim, te alimenta todos os dias. Se você pode estar num banquete, é porque no seu dia a dia você foi alimentado no comum, foi alimentado naquilo do cotidiano. Imagine se você tiver um banquete todos os dias, você vai começar o que vai ser o extraordinário para você? Será que você vai gostar? Será que você não vai sentir falta daquilo que é comum? Um outro exemplo é quando a gente valoriza aqueles dias de férias, né? Os dias de férias são os melhores dias que nós temos. E os outros dias? Para quem trabalha num regime aí comum, a maioria das pessoas, né, que trabalha 11 meses e descansa um mês, tem um mês de férias, seja picado ou não. Se você valorizar exacerbadamente esse tempo de férias e desconsiderar os outros 11 dias, a sua alegria, a sua felicidade, a sua ansiedade será somente por esse mês. Você se tornará feliz, alegre e pleno apenas nesse mês. Os outros 11 meses serão meses de tristeza, de angústia, de expectativa pelo dia das férias. Que infelicidade, 11 meses esperando por um mês apenas bom, que você considera bom, ou seja, valorizar demais o extraordinário, o sobrenatural, aquilo que foge, né, do comum e desconsiderar o comum é um erro, é um equívoco, porque muitas vezes, se não em todas as vezes, o que nos leva ao extraordinário é o comum. No exemplo das férias, o que vai te levar a férias extraordinárias é o seu trabalho comum, o seu trabalho ordinário. O que vai te levar a ter uma experiência sobrenatural nas suas férias é o natural do seu dia a dia, bem desenvolvido, com diligência. Então, nós, para termos muitas vezes ou experimentarmos muitas vezes aquilo que nós chamamos de extraordinário, nós precisamos caminhar dia a dia dentro do ordinário. O que eu quero pensar a mais com você sobre isso? Porque não é só sobre a vida que eu quero pensar, até porque eu não acredito que a vida é desconectada do nosso ambiente espiritual. Essa vida física que nós vemos, ela não está desconectada da vida espiritual. Ela está intimamente ligada, uma não acontece sem a outra. Então, espiritualmente falando, muitas vezes nós queremos o extraordinário de Deus e com Deus, queremos experimentar o sobrenatural de Deus e com Deus, mas não queremos viver no comum, não queremos viver no ordinário. E o que é o comum e o ordinário? O comum é você, dia após dia, debruçar-se na palavra de Deus
e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, melhor dizendo, através da leitura das Escrituras. Esse é o comum. Muitas vezes as pessoas querem ouvir Deus e ter uma convicção vinda do Espírito Santo de Deus dentro de si, sem ter essa prática diária. Pode acontecer? Pode, mas será bem mais difícil. Se você tiver uma prática ordinária, comum, de dia após dia estar diante de Deus ali, orando, falando com Deus, buscando a orientação de Deus, certamente você experimentará o sobrenatural de Deus. Eu digo mais, o fato de você ler a Bíblia, entender e saber que aquilo tem a ver especificamente com você e com o seu dia, já é uma ação sobrenatural. Porque muitas pessoas não conseguem discernir, não conseguem entender a Bíblia. Elas leem a Bíblia, mas para elas é apenas um livro de história, ou elas não conseguem compreender nada. Isso se explica na fala do apóstolo Paulo, que diz que há coisas que só aqueles que são espirituais conseguem discernir, porque eles têm um espírito, e é o Espírito que os ajuda a discernir. Então percebe como que numa ação tão comum como essa, comum entre aspas, né? Mas uma ação tão comum como essa que você desenvolve dia após dia, pode te levar a algo extraordinário, mesmo dentro daquela ação comum, ou seja, de ler e entender que Deus está falando com você. De ler e saber que Deus naquele dia específico trouxe uma mensagem, trouxe uma palavra para você que você diz assim, uau, isso era para mim. O texto de hoje falou ao meu coração. Talvez esse simples vídeo, comum, e eu espero que ele esteja se tornando comum na sua vida, que você busque dia após dia realmente de maneira ordinária, comum, né? Buscar ter esse tempo aqui entre eu e você, que nesses momentos comuns desse pequeno, curto vídeo, você possa experimentar e Deus possa falar no seu coração de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Não só o vídeo em si, mas os próprios textos que eu cito aqui, que você vai então olhar para eles e dizer assim, Deus, agora o que o Senhor quer dizer para mim? Qual é a aplicação prática desse texto para mim? Experimente isso. Experimente o que eu estou lhe dizendo. Experimente desenvolver uma vida comum, diária com Deus. E você vai experimentar o extraordinário de Deus para a sua vida. Experimente ter uma vida comum, diária com Deus. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você olhar para a vida de Jesus e dos seus discípulos, Jesus viveu uma vida comum com eles. Jesus chamou eles para acompanhá-lo, para caminhar e viver com ele, e eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus. E enquanto eles faziam tudo isso, eles viam as coisas extraordinárias que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, realizou. Então, tenha uma vida comum, vivendo com Deus de maneira simples e comum. Não busque tão somente o extraordinário. Viva no comum, que o extraordinário virá. Viva naturalmente com Deus, que o sobrenatural surgirá na sua vida quando você menos esperar. E sim, reconheça que nas pequenas coisas que nós consideramos muitas vezes pequenas, Deus ali está. E o fato de Deus estar já torna aquilo muito mais do que especial, muito mais do que sobrenatural. Então valorize essas pequenas coisas, elas são importantes. Seja grato a Deus pelo pão de cada dia, seja grato a Deus pelo ar que você respira, seja grato a Deus pela presença dEle dentro de você através do Santo Espírito. Que Deus te abençoe e que você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Deus continua falando conosco.